Hoje em dia tem tantas orientações diferentes por aí, cada um fala uma coisa. Como que eu vou saber qual que é o jeito certo? Como que eu devo estudar para concurso? Mayra, me ajuda, por favor. Essa foi uma mensagem que eu recebi recentemente e resolvi gravar esse vídeo para te ajudar a acabar de uma vez por todas com essa confusão. E seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Mayra Blani, sou auditora do TCU, sou a única mulher 2 vezes aprovada nesse concurso e hoje eu ajudo outras pessoas a conseguirem a sua aprovação e a realização que a vida de servidor público pode te trazer. E realmente essa é uma questão muito recorrente dos nossos dias, porque com a internet a gente tem muita gente aí falando muita coisa, às vezes até de forma conflitante, e é normal, né? Que algumas pessoas fiquem confusas aí em saber, beleza, quem que eu escuto, o que eu sigo, o que eu faço na minha preparação dos meus estudos para concurso. Então vamos lá. O principal responsável por gerar essa confusão é uma maneira de pensar que infelizmente foi o que a gente foi ensinado desde pequenininho lá na escola, de só pegar uma coisa pronta e aplicar, sem entender o global, sem ter uma visão do processo como um todo e sem entender o porquê das coisas. Então, é muito comum eu receber dúvidas de pessoas que às vezes estão começando a estudar para concursos ou já estão até numa fase mais intermediária e elas me trazem dúvidas pontuais que me mostram que ela não tem uma visão do processo. Por exemplo, eu tenho que revisar pelo resumo ou posso revisar por questões? Quantas questões eu tenho que fazer por dia? Quantas páginas eu tenho que ler por hora? E aí é o que eu sempre falo, muitas vezes não tem nem como responder aquela pergunta. Às vezes a pessoa está esperando uma resposta simples. Faça 30 questões por dia, leia 10 páginas por hora, mas não é sobre isso, percebe? Não são respostas fechadas em casinhas fechadas. É entender o processo de estudo, como ele funciona, para aí sim você saber cada um dos elementos que vão compor um método de estudo, uma estratégia de estudo, e aí você vai sentir segurança nisso, percebe? Então vamos lá, o que eu preciso para passar no concurso? Vamos começar do começo. Qual que é o meu objetivo? Eu preciso acertar o máximo de questões que eu puder, marcar a bolinha certa, pintar a bolinha certa no gabarito, e acabou. É isso. Então a gente vai estudar para acertar questões. Beleza? Só que para acertar questões, eu vou ter que administrar um volume grande de matérias. Para a maior parte dos concursos, você tem concursos aí que cobram até 20 matérias, né? Então vai variar entre 4, 6 até 10, 15, 20 matérias. Ou seja, é muito conteúdo que você vai ter que responder perguntas sobre isso tudo de uma só vez em um único dia. A sua estratégia de estudos, então, ela precisa fazer com que você consiga, lá na véspera da prova, né, nas semanas que antecedem a prova, retomar esse conteúdo todo para acertar as questões no dia da prova, percebe? Daí a gente já percebe que estudar para concurso tem um objetivo bem diferente dos estudos normais que a gente já fez na nossa vida até aqui, para escola, faculdade, que a gente tinha as provas periódicas lá, bimestrais, enfim, divididas por matérias, você estudava na semana da prova ou mesmo na véspera, e você precisava lidar com menos conteúdos de uma vez, em alguns casos, dominar aquele conteúdo para sua vida profissional. Aqui não, aqui a gente está falando simplesmente de passar numa prova. O que você precisar aprender para exercer o seu cargo público depois, confie em mim, você vai aprender depois. Você vai ter oportunidade para isso depois, você vai ter colegas para te ajudarem, você vai ter materiais para consultar. Agora, a mentalidade apenas é acertar as questões de prova, beleza? Então, toda a estratégia de estudo tem que ser feita com base em como que eu consigo dominar essas matérias aqui para poder acertar as questões na prova. Então, percebe que não adianta simplesmente sair estudando. Ah, hoje eu vou estudar direito constitucional e vai lá ler um monte. Ah, hoje eu vou estudar administrativo, ler. Não. Dentro dessa ideia de beleza, como é que eu lido aqui, como é que eu administro esse volume grande de matérias para acertar questões no dia da prova, é que você vai ter a estratégia de estudos. E aqui eu quero fazer um parênteses, tá? Não tá errado, não é um problema as pessoas terem essas dúvidas pontuais que eu comentei aqui agora. Ah, quantas questões fazer por dia, quantas páginas tem que ler, quantas horas estuda. Isso vem muito de, infelizmente,
a gente não ter sido ensinado a pensar dessa forma global, né? A gente traz, desde lá da nossa época da escola, a gente traz isso de que a professora mandava, a gente fazia sem entender o porquê, sem saber para que a gente precisava daquilo. E aí a gente vai repetindo esse comportamento sem nem se dar conta. Mas agora você está tendo consciência disso, tá? Parou e acabou isso. E outro ponto importante também que eu tenho para te dizer, você não precisa logo de cara saber e entender o porquê das coisas, mas você precisa buscar que a pessoa que está te ensinando como estudar, quais as técnicas que você vai aplicar, que ela saiba te explicar isso e te passar a segurança sobre isso. Se todo mundo já soubesse simplesmente como administrar essas matérias para acertar mais questões, eu não precisaria estar aqui ajudando vocês, certo? Isso também eu não tirei da minha cabeça e não aprendi do nada. O que eu ensino para os meus alunos, com base no processo como um todo, e as técnicas que se encaixam para você conseguir acertar a maior quantidade de questões no dia da prova, é com base na minha experiência prática, que foi uma jornada aí, que me levou a diversas aprovações, inclusive 2 no TCU, mas também teve perrengues altos e baixos, tentativa e erro, e também estudo sobre isso. Então, sim, é uma coisa inteligente você procurar a orientação de alguém que já trilhou o caminho e estudou e sabe o que funciona e o que não funciona. Mas o ponto para você não ficar perdido se o fulano fala que é assim, o Beltrano fala que é daquele outro jeito, é você entender o que fundamenta, o que está por trás. Por que que o Beltrano fala que é assim? Por que que o fulano fala que é daquele outro jeito? Voltando aqui para a nossa visão global do processo de estudos para aprovação. Se a gente vai ter que lidar com muitas matérias e conseguir acertar perguntas sobre ela, a gente precisa estudar de uma forma que possibilite isso. E também entender o processo de estudos de forma geral, né? Entender como é que funciona você escolher concursos da mesma área, você saber que não está estudando só para um concurso, e sim para um conjunto de oportunidades que vão te cobrar matérias parecidas, que você vai ficando cada vez melhor nessas matérias até uma hora que a sua aprovação chega. E para isso, então, eu começo na escolha das minhas matérias principais. Se eu estou estudando para um concurso que cobra aí as suas 15 matérias, eu não tenho como ver todas de uma vez. Então, eu vou começar ali 4 a 8 matérias, alternando entre elas. Por que alternando entre elas? Isso tem um motivo. Isso se chama prática intercalada e já é comprovado que você consegue render muito mais. O seu cérebro cansa menos, isso favorece a absorção do conteúdo quando você vai trocando, não fica muito tempo na mesma matéria. Tem diversos outros motivos também, como facilita o andamento das matérias de forma conjunta, você fica mais tempo em contato com elas, o que também favorece você ganhar contexto e memorizar. Enfim, tem motivo. No Passar Sem Pirar eu explico mais a fundo, mas aqui eu estou querendo te dar uma ideia geral. Depois, então, da escolha das matérias e da montagem desse planejamento com essa intercalação, a gente precisa também planejar as revisões. Para que eu faço revisão? Não é simplesmente porque todo mundo na internet está dizendo que tem que fazer revisão. É porque revisar quer dizer o quê? Repetir uma informação é a maneira como você diz para sua mente, isso aqui é importante, vamos gravar. E aí tem maneiras também de você fazer isso de forma com que não atrase o andamento das matérias novas, porque muitas pessoas também não entendem o que é revisão e acham que é ficar reestudando, estudando de novo a mesma coisa. Então você tem também, de acordo com o momento do estudo em que você está, a revisão vai ser feita de um jeito. Se eu sou mais iniciante, se eu estou vendo uma matéria pela primeira vez, é importante eu fazer uma revisão estruturada sobre aquilo. O modelo de revisão estruturada que eu mais gosto é o da curva do esquecimento, 24 horas, 7 dias e 30 dias, que apesar de muita gente já falar que não precisa ser assim, é porque elas não conseguem saber o que é importante para colocar isso em prática. Mas não é o único modo de revisão estruturada, e no Passar Sem Pirar eu também explico um outro método para quem não se adapta com esse da curva do esquecimento, mas depois mais para frente, quando você está mais avançado, você pode dar uma ênfase maior no seu estudo em questões, que aí isso vai ter 2 papéis. Também funciona como revisão, porque afinal de contas, aquelas informações que aparecem nas questões você já estudou antes, então isso também é uma forma de revisão e também te ajuda aí a refinar o que talvez você ainda não tenha entendido muito bem, ou não lembre, ou precise estudar um pouco mais. Percebe a importância de entender o todo para não ficar perdido simplesmente no que alguém manda fazer, ou no que alguém disse que foi assim que fez?
Então, meu objetivo aqui nesse vídeo não é te explicar o método completo, até porque isso seria inviável, né? Eu tenho um curso com 10 módulos para isso, mas eu quero sim que você perceba que não é simplesmente, o fulano falou para fazer caderno de erros e o Beltrano disse que não precisa. Então, o que eu faço? Faço caderno, não faço isso aqui. Você tem que entender em que momento do estudo você está, como você faria isso, para que isso serviria dentro de um todo maior a te ajudar a conseguir acertar mais questões no dia da prova. Sempre, sempre, sempre lembre-se que o objetivo é acertar mais questões no dia da prova. E aí, então, duas coisas que acabam causando essa confusão, né? Quando eu pego a orientação de uma pessoa, seja porque eu assisti a entrevista de um aprovado, seja um coach, seja alguém que está me explicando como ela fez ou como eu preciso fazer, mas ela não me explica o todo do processo de estudos e para que cada uma daquelas coisas que ela está me ensinando servem, qual que é a função daquilo, eu vou precisar duas coisas. Eu vou precisar ter uma confiança extrema nessa pessoa para não ficar questionando. Bom, primeiro eu vou precisar que ela esteja certa, né? Eu vou precisar que esse método dela realmente tenha algum fundamento, mesmo que ela não saiba explicar sobre isso. Vou precisar ter muita confiança nela para não ficar questionando, não ficar me sentindo inseguro. E, muito importante também, você vai precisar que essa pessoa tenha perfil e questões emocionais parecidas com a sua, para que ela consiga te orientar, para que a experiência dela sirva para você. Ou então que ela entenda sobre perfis e sobre questões emocionais de forma geral, para poder te orientar mesmo que você não tenha as mesmas questões e o mesmo perfil que ela. Então, falando a real para você, métodos de estudo, existem alguns que funcionam. O mais importante é você entender o porquê de cada coisa ali daquele método e como que aquilo te ajuda a acertar mais questões no dia da prova. Para ser totalmente sincera aqui com você, você consegue ser aprovado até sem método. Vai demorar muito mais, você vai pegar um caminho muito mais longo. A maior parte das pessoas que não tem método desiste no meio do caminho, mas é possível. Agora, independente do método, o que não pode faltar é controle do seu emocional. Nem o melhor método da vida, o mais perfeito, o mais otimizado, o mais vai funcionar se tiver travas ocultas por trás ou se o seu emocional estiver contra você. Não é à toa que o Passar Sem Pirar tem tantos módulos dedicados às questões emocionais e o Até a Posse é basicamente inteiro falando sobre isso. Que o método sim é importante, sim ele é um atalho, mas não tem atalho que funcione se a gente não tiver combustível no carro. Essa é uma das metáforas que eu mais gosto para explicar essas questões. Então, para resumir aqui esse ponto, se você não sabe quem ouvir, se o fulano falou X e o Beltrano falou Y e você ficou perdido, tente entender no contexto geral de aprovação como aquelas coisas funcionam, o porquê daquelas coisas que eles estão falando. Pergunte, veja se a pessoa que está orientando consegue te explicar o porquê daquilo, porque às vezes ele fez de forma intuitiva, sem parar para analisar realmente por que aquilo deu certo, e não é qualquer pessoa que vai conseguir simplesmente replicar o que ele fez. Percebe? Então, quando você ganha essa consciência de que, opa, existe um processo, passar no concurso quer dizer saber escolher as provas que fazem sentido para mim, saber escolher provas que são oportunidades dentro daquele conjunto de matérias. A maneira de estudar tem que me possibilitar lidar com esse grande volume de matérias para conseguir acertar o máximo de questões na prova. E eu tenho que entender do meu perfil, saber identificar se eu tenho alguma trava oculta, e lidar com isso para conseguir concatenar tudo e fazer esse processo de estudos da melhor forma que funciona para mim. Quando você consegue entender tudo isso, aí não tem mais confusão, aí não tem mais insegurança, aí você consegue seguir a sua jornada de estudos até a aprovação, e é para isso que eu estou aqui, para te ajudar nesses 3 pontos fundamentais. Então, se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você, deixa o seu curtir aqui para eu saber que o meu conteúdo está te ajudando, compartilha com outras pessoas também, aproveita para se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e clicar no sininho para receber as notificações dos futuros vídeos, que tem muita coisa boa vindo por aí. Um grande abraço e até o próximo!